O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, finalmente chegamos ao fim dessa nova temporada de Demolidor, essa nova saga que se iniciou no Disney Plus, onde a série propriamente faz parte do universo Marvel cinematográfico. Num saldo geral, eu diria que foi positivo, mas com certeza essa temporada não chega perto de nenhuma temporada da série da Netflix. As 3 temporadas que tivemos na Netflix são vastamente superior. Até mesmo a segunda temporada, que até o momento era o elo mais fraco da série, mas que agora foi substituída pela primeira temporada de Born Again. Eu acho que uma das razões pela qual Born Again não ficou tão legal, primeiramente, vem do fato de a primeira temporada teria 18 episódios e quando foram gravados os primeiros, a gente teve uma má recepção ali de insiders, de coisas que vazaram. Kevin Feige não estava gostando da situação lá, e aí eles regravaram muita coisa, mudaram a história, mudaram roteiros, mas também aproveitaram coisas que já estavam gravadas, episódios que já estavam gravados. E eu acho que é uma das razões pela qual o roteiro da série não é tão preciso igual o roteiro da primeira, segunda e terceira, porque não foi escrito de maneira orgânica, foi meio que remendado para funcionar. Acho que esse é um dos maiores problemas que tivemos nessa temporada. Também tem o caso da série ser meio mal dirigida. Temos lutas que não são tão maneiras, a coreografia das lutas não é tão maneira como costumava ser, a trilha não é tão legal. São várias pequenas coisas que fazem com que a série não esteja à altura do que a gente tinha na Netflix. Mas, mesmo assim, eu ainda considero Daredevil Born Again, ou Demolidor Renascido, a melhor série que a gente teve de super-herói desses originais Disney Plus. Eu acho até que é melhor que Loki, sabe? Tipo, eu gosto muito de Loki, mas eu tive aqui uma sensação melhor do que eu tive assistindo Loki. Eu acho que os problemas de Loki são piores um pouco do que do Demolidor. Agora, focando no episódio 9, o Season Finale, eu gostei. Tem coisas ali que são debatíveis, que eu repensei um pouco melhor e acabei não gostando, mas no saldo geral eu gostei. Bem, começamos com o Matthew Murdock fugindo do hospital, porque a Vanessa e o Wilson Fisk desligaram a energia da cidade, causaram um apagão para iniciar essa caçada contra vigilantes. E uma coisa maneira é que você acha que o fato do Matthew ter salvo a vida do Wilson Fisk, isso ia mudar um pouco a percepção que o Wilson tem do Matthew, né? Mas não. O Wilson foi lá e mandou matar o Matthew no seu leito de hospital do mesmo jeito. E isso é maneiro. O Wilson Fisk, ele é um vilão. E ele é um vilão foda. E isso é maneiro. Bem, o Buck não consegue matar o Matthew, que o Matthew já tinha fugido do hospital e ido pra casa. Nisso ele encontra o Frank Castle na casa dele, meio que protegendo ele a pedido da Karen. Ele faz um mistériozinho do tipo, o Matthew pergunta: quem te ligou pra fazer você mudar de ideia e tal? E aí ele responde: ah, não vou falar quem ligou não te interessa, mas a gente sabe que é a Karen desde o início. Frank é mó gado da Karen, mas eu comento isso mais tarde. Os policiais corruptos, né, da força-tarefa do Fisk invadem a casa do Matthew Murdock e são massacrados pelo Punisher. Rapaz, ele tá matando de formas extremamente sádicas e violentas. Inclusive, eu acho até que ele se passou nesse episódio. Que porra, mano, o cara realmente não tá nem aí que os caras são fanboy. Passou o ferro em todo mundo. Inclusive, nessa cena a gente descobre qual dos policiais matou o Hector, que era o Tigre Branco. Tivemos ali um confronto, né, do Matthew com esse policial.
mas que não dura muito porque tacam uma granada e explodem o apartamento do Matt. Aparece a Karen, que leva o Matthew e o Frank para aquele bunker lá do Frank Castle. E lá a gente vê, mano, desde as primeiras temporadas a gente tem essa relação estranha e muito gostosa de assistir desses três personagens. Porque, tipo assim, você sabe aquela sensação de Jean Grey, Ciclope e Wolverine? Tá muito implícito aqui, cara. Tá muito implícito aqui. O Matthew Murdock e o Frank Castle, eles têm uma química estranha. Uma química meio de amizade. É a única pessoa ali que você vê que o Frank ainda tem uma certa intimidade, que chama de apelido. Ele fica chamando de Red, sabe? Por causa do uniforme dele. E a Karen, ele claramente é muito apaixonado pela Karen. A Karen claramente é apaixonada também, sente atração por ele. Ao mesmo tempo também é apaixonada pelo Matthew Murdock. Isso é escrito como uma coisa meio de trisal, assim, que é muito massa. Porque nunca vai rolar. Eu acho que nunca vai rolar, sabe? Essa paixão ali da Karen pelo Frank... Ou fica meio implícito ali também um tipo de relacionamento esquisito entre o Frank e o Matthew. Mas tudo isso é feito de maneira bem inteligente até. Porque isso nunca vai rolar. A Karen Page vai sempre namorar o Matthew Murdock. E o Frank nunca vai arrumar alguém propriamente dito assim pra ser um casal de novo. Porque os escritores não querem que o Frank seja feliz. Que ele seja um cara totalmente atormentado. Então ele meio que seguir pra frente com a vida... talvez não seja bom pro personagem do Justiceiro, do Punisher. Mas toda vez que tem esses momentos ali que... mano, tá todo mundo com muito tesão pelo outro ali, parece. E é muito, muito bom de assistir isso. Essa relação estranha e maluca que eles têm. Eu acho sempre muito divertido de se assistir. Bem, a gente descobre a razão pelo qual a Vanessa mandou matar o Fog Nelson, e é interessante porque o porto é meio que porto livre, então tecnicamente o Wilson Fisk podia montar ali seu próprio mini país do crime naquele porto. E aí o Fog descobriu essa parada, ia dedurar, e era a Vanessa que estava comandando na época, e ela mandou apagar o cara, mano. A Vanessa realmente é rainha do crime. Inclusive é muito interessante que naquele momento que ela vai conversar com o Poindexter, ela estava no comando naquela época e ela tá usando branco. Eu acho isso muito legal, esse tipo de simbolismo mostrando que ela era o rei do crime naquela época. O Wilson disse que já sabia que ela tinha mandado matar o Fog. E é aquilo, né? O Wilson e a Vanessa, eles se complementam. Eles são um casal bem interessante de se ver em tela, justamente porque um fica cobertando as atrocidades do outro. Mas eu vou te falar, eu acho que a atrocidade que o Wilson comete nesse episódio, meu amigo, deu medo até nos policial corrupto que tá matando o adolescente por nada praticamente. O nosso querido Gallo, ali da polícia, quer se voltar contra o Fisk, quer levar esse caso aí para autoridades maiores, para ver se remove o Fisk do cargo. Só que a moça que cuida ali dos afazeres do Wilson Fisk grava e conta pro Fisk, porque senão ela tava fodida, né, na mão do Fisk, ela não quer morrer. E aí isso culmina no Wilson Fisk na frente desses policiais corruptos, matando o Gallo de uma maneira extremamente brutal, parecendo a porra de um fatality do Mortal Kombat, que ele, nossa, arranca o maxilar do cara, quebra a cabeça dele no meio, um negócio. Eu acho que é a cena mais gráfica que a gente já teve em todo o Demolidor. Eu acho que supera muito a cena do cara enfiando a cabeça no espeto. Cara, essa cena aí é muito gráfica e é muito foda. Faz o menor sentido. O Wilson Fisk tinha que ser um cara totalmente desumano para isso acontecer. Mas mesmo assim,
ele fez e fez de uma maneira muito foda, e a gente tá nem aí que não faz sentido, porque esteticamente ficou muito, muito foda. Eu fiquei com pena do Gelo, porque eu achava o Gelo um personagem interessante, um personagem com certeza muito mais interessante do que a maioria desses personagens bunda aí que a série inseriu nessa temporada. E aí o fim do episódio basicamente se passa ali nesse porto onde o Gelo morreu. O Punisher vai lá, é capturado, xinga esses caras que ficam se vestindo dele, falando: ó, vocês não sabem porra nenhuma de mim, sou todo fudido da cabeça, vocês são um bando de palhaço, eu não mijaria em vocês se estivesse pegando fogo, escracha os caras. Aí os caras vêm, bate nele e prende ele ali numa gaiola. E no fim a Karen diz pro Matthew que sozinho ele não consegue, que ele precisa arrumar um exército, uma ajuda, né, pra lutar contra o Wilson Fisk, que acaba de colocar ali um toque de recolher de 8 horas, né, 8 horas da noite tem que estar todo mundo em casa, e colocou Nova York em lei marcial, o que é doideira, né, doideira, porque isso deveria ser uma coisa que impactaria todo o MCU. Nova York é onde se passa praticamente todas as histórias de super-herói do MCU, e simplesmente o Wilson Fisk colocou em lei marcial, cara. Colocou uma caçada aos vigilantes, aos super-heróis. E isso é doideira, mano. E o Acordo de Sokovia? E esse tipo de parada? Como se encaixa ali na política do Wilson Fisk? É uma coisa que tem que ser abordada. Então a gente vai até o bar da Josie, né? E a gente vê as pessoas que estão contra o Wilson Fisk. Que é investigadora genérica que aparece no episódio de Rouba Banco, o investigador fudido, aposentado, que fica falando pro Matthew não ser o Demolidor, entre outros personagens ali. E aí o Matthew já tá caracterizado como Demolidor pra falar pra essa galera, né? E eu acho muito legal que fica subentendido que vai ter uma certa união entre o Point Dexter e o Demolidor, nem que seja temporário, pra eles lutarem contra o Fisk. O Point Dexter é um personagem muito complexo, é isso que eu gosto nele, pelo menos ele era, né? E vai ser divertido ver como que ele vai formar essa aliança com o Matthew depois de tudo que passou. E uma coisa doida é que do lado do Wilson Fisk, você não consegue dizer quem que tá do lado dele e quem que tá com medo dele, porque até aquele Wilson Fisk Jr. lá que ele arrumou, que trabalha pra ele, até ele parece que tá meio assim preocupado com a situação da cidade. E é claro, temos a Heather, que é a namorada do Matthew Murdock, que a gente não sabe em que pé tá a relação dos dois, se é que dá pra considerar uma relação ainda, né? Mas estão dizendo que o Mills vai voltar na segunda temporada. Eu acho que já podemos dizer com quase certeza que ela vai se tornar o novo Mills. Ela é doida, mano, eu tô vendo isso. Eles estão guardando esse personagem pra alguma coisa, e é virar o Mills. Esse primeiro Mills, ele tá simplesmente lá pra servir de gatilho pra ela na segunda temporada. Aposto com você, essa mulher é doida. Eu conheço o doido de longe. No geral, foi um episódio sólido, que tem muitas nuances políticas e que tenta conversar bastante com o governo dos Estados Unidos atualmente. Eu acho que é impossível de não fazer a correlação do Trump com o Wilson Fisk. Tanto que tivemos outra correlação quando foi o Harrison Ford interpretando o Ross, que também seria ali, de certa forma, um paralelo com o Wilson Fisk. Apesar de eu achar esse aspecto interessante, é sempre bom dosar esse tipo de paralelo para não ficar enjoativo, né? A gente já tem 2 Trump na Marvel. Enfim, bom episódio. Acho que como fim de temporada funciona. Não é tão bom quanto as 3 primeiras temporadas de Demolidor, mas Born Again vale a assistida. Vale a pena você ver só pelos personagens que são sempre muito bacanas de acompanhar. Apesar de eu achar que o Matthew tá meio perdido nessa temporada. Enfim, é isso. E a gente se vê num próximo vídeo.